E com laços de amor, nos laça e Ele puxa. Para onde? Para mais perto dEle. Eu não sei vocês, mas o louvor, Pai, passou um feedback na minha, no momento remember, de quando eu tinha cabelo, faz tempo. E eu lembrei que eu chorava muito quando vi esse louvor, porque eu não tive um pai físico. E como foi o louvor, eu não sabia como era Deus. E detalhe, eu culpava Deus, porque eu não conhecia. Eu só conheci minha mãe. Mas chegou uma vez com 17 anos, Deus me curou. Sabe como? Lendo a palavra. E sabe o que eu fazia no Dia dos Pais? Eu escrevia assim, antes de ler. Eu escrevia: ter um pai é um sonho vivo, um sonho na vida dos outros, e um sonho morto na minha vida. Todo Dia dos Pais eu escrevia isso. Ter um pai é um sonho vivo na vida dos outros, mas um sonho morto na minha vida. Porque eu tinha perdido meu pai com 3 meses. Não sabia que era um pai, e muito menos quem era Deus. Mas um dia abri em Isaías 49:15. E minha mãe me amou muito, muito, muito. Em vida ela me amou muito. Orou muito por mim. Então para mim referência era minha mãe. Em Isaías 49:15 fala que ainda que uma mãe que gere o seu filho o esqueça, o amor de Deus é maior. Eu nunca te esquecerei. No próximo Dia dos Pais eu escrevi: ter um pai é um sonho vivo na vida dos outros, um sonho morto na minha vida hoje, mas eu sei que o meu Deus cuida de mim. Pela palavra eu sei que Deus cuida dos órfãos, das viúvas. Pela palavra eu sei que Ele me ama. E sabe o que eu falava? Senhor, um dia eu quero ser aquele que leva a tua palavra. Só que eu não quero ser comum, não quero ser igual, eu não quero fazer o mesmo. Então, Espírito Santo, desde a minha juventude até hoje, sinta-se à vontade para mudar, para quebrar, para construir, para destruir, porque Ele só constrói algo novo quando Ele destrói aquilo que é velho na tua vida. Deus só constrói algo novo quando Ele destrói aquilo que você pensa que é e não é. O tema de hoje: o que você procura? O que você está procurando hoje? O que você veio procurar aqui? Em Mateus 11:12 diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e o que usam de força se apoderam dele. Deixa eu fazer uma pergunta rápida, mas uma resposta rápida, principalmente quem veio novo. O nome do senhor é? Marco Antônio. Uma pergunta rápida, uma resposta rápida. Vamos lá? Vaca dá leite? Errado. Você é nova. Vaca dá leite? Errado. Se você não fizer força, não vem. Se você não se esforçar, não vem. Infelizmente, eu cresci assim, eu dei essa resposta assim também. Mas pela palavra você entender, se você não buscar, você não recebe. Mas quando você busca, Marcos, né? Nome forte, Marcos.
Quando você busca, você tem dele. E é ruim quando a primeira vez você vem, alguém te faz isso, né? Uma pergunta. Mas esquenta não, Marcos. Eu não vou te usar tanto hoje. Mas eu quero dizer que todo o processo, quando começa a nossa vida, você tem que perder algo para ganhar algo novo de Deus. Você não pode ter algo novo com coisa velha. Porque quando Deus quer construir algo, Ele quer destruir aquilo que é velho seu. Velhos conceitos, velhos preconceitos. Preconceito, aquilo que você acha que é. Mas o que realmente é aquilo que a palavra diz que é. Por isso que a palavra diz: conhecer a verdade vos libertará. E aqui, amado, Deus está te falando hoje, filho, filha, quando tudo que você vê é a sua dor, você não consegue me ver. Quando tudo que você vê é a sua dor, você não consegue me ver. E hoje Deus quer enxugar as lágrimas do seu rosto. Porque se eu olhar aqui espiritualmente, eu diria o que eu escrevi anos atrás. Uma pessoa que chorava tanto, falei: Deus, o que eu irei falar? O que você falaria para uma pessoa que chora? Eu tentei. E ó, Marcos, eu tenho coisas para tentar e não consegui. E eu falei assim: moça, ela chorava. Moça, e ela chorava. E eu não sabia o que falar. E fui orar. Falei: Deus, o que eu falo? Lembrei de Davi. Davi escrevia. E é exatamente hoje que Deus quer falar para você. O que eu escrevi, acho que 20 anos atrás, 21 anos atrás. Que é exatamente isso. Você tem chorado. O teu rosto é testemunha, e a outra testemunha é o teu coração. Mas hoje eu trago boas novas, algo que provém de Deus, que é a palavra de vida, a palavra de restauração, a palavra que nos move. Em Apocalipse 21:4 diz que Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa, eu o ômega, o princípio e o fim. Aquele que tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte de água da vida. E ao vencedor ele dará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. E o que fala aqui? Aos vencedores. Aqui de cima, eu creio pela fé, só vejo vencedores, só vejo vencedoras. Só que se você pegar na raiz dessa palavra, vencedores. Se você não vencer as suas dores, você não consegue viver em Deus. Eu não sei se você já sentiu ou sentou de algo do lado de alguém que parecia um pouco espinho, que cada palavra, cada 10 palavras, 9 era machucar alguém, porque foi machucado e não sabe fazer outra coisa. Mas para isso Deus quer te curar. Para quê? Porque pessoas curadas curam e pessoas feridas ferem. Mas se tiver alguém aqui ferido, eu já profetizo a cura, a restauração, a vida novamente em nome de Jesus. E adorar de verdade é adorar na dor. Adorar quando você está doendo é ser um vencedor em Cristo. Vencer suas dores. Sabe o que acontece? É tão lindo cada momento quando você vence as suas dores, porque o Senhor, Ele te visita e ainda te faz o seu altar.
te usar. Porque quando você vence as suas dores, você tem experiências. Eu juro que eu não vou usar muito Marcos, mas você tem cicatriz? Dói? A cicatriz? Mas do corpo? Nenhuma do corpo? Rapaz. Alguém tem cicatriz do corpo? Levante a mão. Ah, bispo não vale. Dói. A cicatriz dói? Por quê? Já cicatrizou, já venceu. E Marcos, você também vai vencer, viu? Vai vencer, cara. Porque quando você vence, ela vira uma cicatriz. Só tem cicatriz quem venceu, quem passou e superou. Por isso que eu falo, Senhor, segura em nossas mãos, porque sabemos que Tu não irás soltar. Se Deus segurar a tua mão, pode confiar, não há nada neste mundo que vai te abalar. Porque se você está com Ele, não há medo, Ele tira, manda embora todo medo, não há escuridão, porque Ele é a própria luz. Deus enxugou as minhas lágrimas da minha infância. Quantas vezes eu chorei. Ele me livrou de cada problema que eu já tive, e ó que eu já tive problema. Ele transformou minha vida inteira, Ele me trocou as minhas vestes. Ele deixou azeite em cima da minha cabeça. Ele me fez sonhar, não os meus sonhos, mas os sonhos que Ele tem para nós. Que Ele tem para você. Qual é a coisa mais linda de um pai? É ver o filho crescer. Qual é o orgulho de uma mãe? É ver o seu filho crescer. Agora, qual é o orgulho de Deus? Também é te ver crescer. Só que eu não sei se você está no plano A, no plano B, no plano C. Eu quero te dizer que ainda Deus tem o plano A. Não importa as feridas que o tempo causou, o que importa é o caminho que você vai tomar. O problema não é o início, o problema é onde aponta o início. Deus tem uma direção. Deus tem uma direção para a tua vida. Só que para isso temos que aceitar essa direção, esse caminho. E não deixar as feridas, as dores nos machucar e fazer de nós pessoas que ferem. O que vale mais é a presença de Deus. Vale mais um dia na presença que 1000 em outros lugares. E tem uma passagem que, se você perseverar, você vai ver Jesus. Se você perseverar, tu verás Jesus. Por isso que está escrito em Apocalipse 2:7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, ao vencedor, darei direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Em Salmos 84:10 diz: pois um dia em teus atos vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Está recostado à porta da casa do meu Deus é melhor que morar nas tendas mais ricas dos ímpios. Porque um dia na tua casa vale mais do que 1000. É melhor um dia, pois um dia nos teus atos vale mais do que 1000. Davi escreveu: eu prefiro estar na porta da casa de Deus e permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor, Deus, é o sol e escudo, e o Senhor da graça e glória não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Vale um dia aqui, 1 hora, 1 minuto aqui, do que em tantos outros lugares.
Por quê, pastor? Porque como Ele fez comigo, Ele nunca se afastou de mim. Ele nunca vai se afastar de você. Como Ele fez comigo, Ele nunca me largou no meu pior momento. Ele nunca me deixou na minha pior versão. Ele também não vai te deixar. Não importa a versão que você entrou nessas portas. O que importa é que Ele não vai te deixar. Sabe por quê? Porque Ele é o teu Deus. E sabe o que o teu Deus faz ainda hoje? Ele é o remidor, Ele é o redentor, Ele é o restaurador. E sabe que o restaurador é aquele que restaura, que recupera, que restabelece. E é isso que Deus já está fazendo na tua vida hoje, restabelecendo. Ele é o consolador da tua velhice. É o próprio, eficaz para consolar, confortador, fiel, animador da tua vida. Deus faz lá atrás, Deus faz hoje. Tem uma história linda, que também se compara com hoje, caminha com a sua vida. No livro de Ruth 1:1 diz que na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamados Elimeleque, sua mulher Noemi, os seus filhos Malom e Quelion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. E eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa, é assim? Orfa, e a outra Ruth. Depois de terem morado por volta de 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. No começo fala aqui que na época do juiz houve fome. Eu não sei o que você passou, mas eu sei aqui nessa história que houve fome. E Elimeleque conduziu a família errada. Ele não fala se ele falou com Deus, se ele perguntou para Deus, se ele perguntou para o sacerdote, ele não fala nada. O que fala é que ele foi para Moabe. E ali ele foi com a família dele. E creio que deu tudo certo ali no começo. Compraram uma terrinha, começaram a trabalhar ali. Só que um dia, a dona Morte, um dia nós iremos encontrar, bateu na porta de Elimeleque e chamou, bora. Mas, espera aí, bora. Morreu ele. Passou os 2 filhos, casaram. E depois de mais ou menos 10 anos, morreram. Eu não sei se você consegue imaginar comigo. O Marcos consegue, ele tem cabelo que nem eu, pouco. Tem pouco que nem eu e o bispo. Eu sempre uso o bispo, agora o Marcos está ali, ó. Eu falo ancião de dias, agora tem 2. Mas assim, a parte que morre, não sei se você consegue imaginar, se hoje uma mulher que perde o marido é sofrido, imagina a mulher que perdeu o marido e os 2 filhos. A palavra vai continuar e vai falar que ela chora com profundidade, ela chora com angústia, ela chora com choro de dor, de perda. E a palavra vai dizer que ela olha para Orfa e Ruth e fala, ó, vamos para a sua casa dos seus pais. Minha tradução, Flávio, não é Almeida Ferreira, mas é o Flávio. Na palavra vai dizer, continuando, ela
Falou, volta para suas casas, que ainda que eu case ou gere um filho, vai demorar muito. Em outras palavras, não tenho nada para te dar. Nada. Orfa, na sua coerência, na lógica do mundo, realmente você não tem nada. Ela pega a mochilinha dela e vai para a casa dos pais dela. E volta para a casa do pai e da mãe em Moabe. Ruth, sabe o que ela faz com Noemi? Chora. Só que ela fala algo muito bonito no versículo 16, que ela fala, ó, sogrinha, aonde tu fores eu irei, onde tu repousar eu repousarei, o seu Deus é o meu Deus, só a morte me separará de você. Que amor é esse? Quem ama a sogra aí? Raro, hein? Nem todo mundo abre, ó, se está filmando, nem todo mundo levantou a mão. Pode abaixar rapidamente, né? Mas ela amava a sogra. Coisa linda, né? Amava a sogra. Mas o que a dor pode te fazer? Tirando a sogra agora, o que a dor pode te fazer? O que a dor pode causar com você? Sabe o que causou com Noemi? Em Ruth 1:20 diz que, mas ela respondeu, ela voltando já para Belém, onde manda leite e mel, voltando para Belém, imagina, 2 viuvinhas no deserto, os próprios ladrão de Diadema iam olhar e falar, deixa quieto, mano, tá ruim para ela. Imagina, não sabe de nada, mas Diadema, tem uma ali, ó, Capão Redondo. Imagina elas voltando para Diadema, desculpa mais uma vez, voltando para casa, para Belém, e sabe o que as pessoas falam para ela? Uma mulher com dor, uma mulher ferida. No versículo 20 diz, mas ela respondeu, as mulheres, olha, naquela ali é Noemi? Não é Noemi? Sabe o que ela fala aqui no versículo 20? Mas ela respondeu, não me chamem Noemi, me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Ela culpando a Deus. No versículo 21, de mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta, porque me chamam de Noemi. O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a Moabita, e elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Você viu como ela voltou? Amarga. Quando você é amargo, você culpa todo mundo, né? Menos você. Só que ela voltou no ano de colheita. Desde já eu já profetizo o ano de colheita na tua vida. Um ano de colheita na tua vida. Sabe o quê? Porque Deus vai transformar ela. O início da colheita. Sabe qual é o problema? Não é o início, e sim para onde ela aponta. Ruth, no hebraico, sabe o que quer dizer? Amiga. Noemi no hebraico quer dizer agradável, suave. Orfa, no hebraico, aquela que vira as costas. Mara é amarga. Só que vai ter um Boaz aqui no hebraico, quer dizer, Boaz é um nome masculino de origem hebraica e bíblica, que possui um significado de rapidez
e força. Sabe o que acontece? Eu não vou perguntar quem é de roça aqui, porque eu acho que não deve ter. Tem alguém de roça aqui? Trabalhando na roça? Não. O Marcos sabe. Minha mãe trabalhou na roça. Lá tinha colheitas, meu tio tinha fazenda. E quando eu ia lá, pegava um monte de carrapicho. Imagina a Noemi voltando com a Ruth, a Mica. Só que você pode ver que Ruth, ela não se abala pela perda. Ruth não se abalou de ser viúva, de a sogra ser viúva. Ruth, ela foi impactada quando a Noemi se deixava Deus usar. Porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Eu creio, Noemi falou para Ruth. E Ruth se apegou a esta palavra viva. E a palavra vai dizer que ela volta e deixa a sogra e vai para os campos pegar o que cai do plantio, porque o cai do plantio, o juiz deixar para os órfãos, para as viúvas, para aqueles que não tinham, os estrangeiros, pegarem, para poder se alimentar. E ali Deus já tinha um plano perfeito, um plano de restauração, um plano de redimir. E quando ela chega lá na fazenda, ela vai pegando as espigas que caíam, que deixavam. E a palavra vai dizer que um tal de Boaz, ele chega na fazenda. Eu não sei como era a Rutinha, mas deveria ser bonita. Ou simpática, mas algo chamou a atenção de Boaz. Quando ele olha para Ruth, ele olha ela colhendo, ele pergunta para o capataz: ei, quem é ela? Ela é nora de Noemi. E ali a palavra diz que ela se apega, se apaixona. Ele fala assim para os capatazes: vai lá e deixa cair um pouco mais. Deixa cair. Imagina a Rutinha da nossa história, vindo e pegando uma só. Quando ela olha, tinha outra. Quando ela olha, tinha outra. Nossa, tem um monte. E ela encheu os cestos. Imagina ela voltando para a sogra. Aqui não fala, mas eu posso imaginar. Imagina ela voltando para a sogra. Você que tem sogra, hein? Ela voltando para a sogra. O seu Deus, o meu Deus, mandou isso aqui, olha que eu peguei para nós, para nos alimentar. Olha quanto que tem no cesto. Boaz fala para ela depois: só vem nessa fazenda, só vem aqui. E Ruth fala para Noemi: o dono da fazenda falou para mim sempre ir lá. Quem é? É Boaz. Aí Boaz era o único que podia, era o segundo, aliás, que podia redimir, restaurar, resgatar o legado de Elimeleque. Aqui em Ruth 3:9 diz que: e disse ele: quem és tu? Ela diz: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua capa, pois a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste essa tua última benevolência do que a primeira, pois após nenhum dos jovens fostes, quer pobre, quer rico. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém agora é verdade que eu sou o remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem estás, que te redima.
Porém, se não quiser te redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deitar-te aqui até amanhã. Na época, quem poderia redimir seria outro parente. Só que ele teria que pagar a dívida de Elimeleque e casar com Rutinha. A Ruth, nossa história. E o cara não quis. Boaz foi e casou com a nossa Ruth. Pagou a dívida de Elimeleque, pagou a dívida que tinha, restaurou financeiramente a vida. Só que Boaz, casado com Ruth, teve Obed, um filho. E esse filho muda a história. Este menino muda a história até hoje. Esse menino, sabe o que fez com Noemi? Aqui no Ruth 4:14 diz que: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar o remidor, e seja o seu nome efamado em Israel, e ele te será por restaurador da alma, e nutrirá a tua velhice, pois a tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Do que 7 filhos. Ela foi resgatada, restaurada financeiramente já, mas o menino restaurou dentro. O menino curou dentro. Esse menino é da geração que nada mais, a geração de Jesus. Em Mateus, Ruth é lembrada, porque vem da genealogia de Jesus, que hoje, para mim, para você, Ele é o nosso resgatador. Ele é o nosso consolador na nossa velhice. Ele ainda mais, Ele é o nosso Salvador. Talvez a sua vida seja como a de Noemi, no lugar errado, fazendo as coisas erradas, esquecendo da mão de Deus e culpando por tudo. O que você precisa estar é na vontade de Deus. Em João 6,38 diz que para obter as bênçãos de Deus devemos estar na sua vontade. E para isso temos que escolher hoje o doce ou o amargo, o amor ou o ódio. Seguir a Deus independente da dor, ou culpá-lo por tudo que acontece na tua vida. Aqui nessa história tem algumas situações, tipos de pessoas, 3 tipos de pessoas. A Noemi é aquela pessoa que vive às vezes na igreja, mas com as decepções ficou amarga e perdeu a fé em Deus, e já desistiu dos sonhos. A outra é órfã, que ama Moabe, ama as coisas deste mundo, e ela não teve um encontro verdadeiro com Deus vivo. Só que a terceira é a Ruth, que foi alimentada pelo amor com a história do Deus vivo, que ainda assim, mesmo perdendo, ela ganhou, mesmo perdendo, saindo lá para parentela, ela largou os pais, largou a cidade, largou Moabe para viver a história de um Deus vivo, a história daquele que vai te consolar. Escolha sempre Deus. Escolha sempre Deus.
Porque o diabo, ele te chama pelo teu pecado, pelo teu passado, pelo teu erro. Mas Deus te chama pelo teu nome. E ainda te diz mais: você é filho, você é filha minha. E Ele não abandona, Ele não esquece. Escolha sempre Deus. E escute sussurrando o seu nome. Em Provérbios 16, versículo 1 diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta dos lábios vem do Senhor. Os sonhos mudam, os planos também. Uma nova história, uma nova vida Deus tem para você. Como aconteceu com Noemi, como aconteceu com Ruth, uma nova história. E a noite às vezes quer te assustar, a noite quer às vezes te botar medo, mas você não pode se entregar. Sabe por quê? Porque eu não trago mais a preocupação do homem velho. Eu não trago a preocupação de quem eu era, porque se você me procurar quem eu era, você não vai me achar, porque eu já não estou lá no meu passado, eu já estou aqui no meu presente, daqui a pouco estarei no meu futuro com Ele. E sabe quem Ele é? Sabe quem Ele é no Evangelho? Sabe quem Ele é para mim? Ele é o Deus forte, Ele é o príncipe da paz, o Pai da eternidade, maravilhoso, Deus conselheiro. Temos que amar. A esperança é a última que morre. E Jesus morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. E hoje vive na minha e na sua vida. E Ele voltará. Ele voltará. Eu vi o bispo aqui falando e eu lembrava da minha infância, quando eu via a minha igreja viva, uma igreja forte, e pregava genuinamente aquilo que Deus falava. E muitos já se cegaram, muitos não veem mais, muitos não querem mais saber o que Deus está falando. E quando eu vi o bispo assim falando, eu falei: sabe, o bispo está sendo forte, o bispo está falando forte, o bispo está pegando pesado. E eu achei que ele pegou pesado, mas a palavra de Deus é essa. Ele pega pesado. Ele pega pesado, sabe por quê? Ele prefere você sendo repreendido do que te perder. Ele prefere te dar uma bronca do que te perder. Ele prefere que você ainda seja chacoalhado, porque só repreende aquele que ama. Quem é pai sabe, eu dou bronca na minha filha, porque eu a amo, eu não quero que ela erra, eu não quero que ela se perca. Assim também Deus é com você. Ele não quer que você se perca, Ele não quer que você erre o caminho que Ele trilhou para você. Ele não quer que você se perca. Por isso em Apocalipse 22:13 diz que eu sou o alfa e o ômega, o princípio, o último, o fim. Bem-aventurado aquele que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito da árvore da vida e entre na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. Quem quiser receber da graça da água da vida. Quando eu vejo isso, eu vejo o fim.
Quando eu vejo isso, quando eu leio isso, eu vejo o fim. Sabe por quê? Quando eu vejo que Deus falando isso, quem está limpo, se limpe mais. Quem está sujo, se suje mais. Em outras palavras, está bebendo, continue bebendo. Está se prostituindo, continue se prostituindo. Está fumando, fume mesmo. Fume, vai. Tem coisas que Deus não vai aceitar contigo agora. Tem coisas que Deus só vai aceitar com você no final. Por isso ele fala, sou o alfa e o ômega, o começo e o fim. Ele está dizendo hoje que você tem duas chances. Ou você se acerta com ele no começo, ou se acerta com ele no final. Hoje ele é seu advogado, mas no final ele será o seu juiz. E aí como vai ser? Como vai ser? Eu lembro quando eu me afastei. E eu lembro como que eu voltei. Eu quis voltar, mas não conseguia. Porque a única coisa que vinha no meu ouvido, você errou. Você se sujou. Você não é mais digno de estar naquele culto. Você não é digno de falar com ele. Eu só lembrava dos meus erros do passado. Eu só lembrava do que eu fiz de errado. Mas eu tinha uma mãe que orava por mim. Ela orava por mim, orava por mim, orava por mim. E ela não teve a oportunidade de me ver pregar. Porque Deus a recolheu antes, mas em vida ela orava por mim, ela orava por mim. E de repente, Deus me chamou de volta. Porque Ele te chama como você está. Mas quando você volta, você não é mais o mesmo. Porque quando Jesus passa na tua vida, você nunca mais será o mesmo. Você nunca mais vai desejar aquilo que você deseja. Você nunca mais vai querer aquilo que você quer. Por isso, a liberdade é limitada pelo amor. A liberdade é limitada pelo amor. Como assim? Exatamente como Paulo dizia em Gálatas 2:20. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não faço mais o que eu quero, mas eu faço aquilo que Deus quer. E o que você procura nesta noite é a pergunta. O que você procura? Uma cura, uma restauração, um resgate, a consolação da tua velhice. O que é que você procura? Ele tem. Mas o que mais você procura além das coisas aqui da terra? O que mais que você procura as coisas aqui na terra? Sabe que entrar aqui na igreja é fácil. Mas eu quero te dizer mais uma vez, essa carta de amor quer dizer para você, em João 3,15, para que todo o que nele crê tenha vida eterna, porque Deus tanto amou o mundo, tira essa parte, o mundo, porque Deus tanto amou você, que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Ele te amou, o Pai te amou, Ele deu a única coisa que tinha mais preciosa por amor de vocês, o próprio Filho. E o Filho, Ele não está morto,
Ele vive. Ele não está em Israel, ele não está no Uruguai, ele não está no Peru, ele está em todo lugar, porque nem a morte o segurou ele, nada pode segurar ele. E se você deixar, é só abrir o coração, que ele faz morada em você. Aqui na igreja, é fácil entrar. Qualquer um entra. Até o diabo entra. Assiste todos os cultos, fica sentado às vezes do teu lado na cadeira. Aqui não é difícil entrar no reino de Deus. E é isso que nós buscamos, o reino dele. E é conquistada a força. É difícil estar salvo, é difícil tomar uma atitude radical, é permanecer nela firme, até quando? Até o final da sua vida. Tem gente aqui que pode não estar salvo, inclusive eu, se eu não perseverar, se eu não aguardar minha fé, se eu não acreditar nele, se eu não buscar ele. Por isso eu falo que nem Josué, decide hoje que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando Josué diz isso, ele não está feliz, ele está bravo, porque os pais morreram no deserto, e ficaram para os filhos. Ele falou, eu decida hoje, porque eu e minha casa serviremos o Senhor, porque os seus pais morreram. Agora escolham vocês adorar outros deuses ou seguir comigo. E seguir até o fim. Eu estou nessa noite. Tem um ambiente que não é mais para você viver. Mas eu não estou às vezes dizendo, o que ele está falando, que não é mais para me viver? A sua vontade. Porque a sua vontade pode ser boa, mãe, pode ser boa, pai, mas a vontade de Deus fala que a vontade dele é boa, no meio ela é agradável, e no final, ela é perfeita, para mim, para os seus filhos, para vocês. Você pode trabalhar, você pode negociar, mas quem é Cristo sabe o ambiente que tem que viver para preservar a sua salvação. Um grande evangelista que já morreu, Billy Graham, sabe o que ele disse? Café inabalável dele. Ele falou assim, não é a morte que irá me buscar. Não é a morte que irá me buscar, é Deus. Então sai daqui com essa palavra. Quem vai te buscar é Deus. Eu termino aqui te perguntando, o que é que você procura? O que é que você procura? Jesus estava de braços abertos. Que nós não ficamos e não ficaremos em nome de Jesus de braços cruzados. Que venhamos também abrir os braços e responder à voz que te chama para mais perto. Se coloque de pé, amados.